Eu quero tinta. Não tinha ninguém para cuidar de mim quando Tully foi trabalhar, então fui para o portão estudar. Eu estava me divertindo muito agora que estava aprendendo palavras mais relevantes para minha vida. Havia 3 novos aprendizes nesta estação, todos os quais haviam sido batizados junto com Tully. Otto estava muito ocupado, já que precisava voltar à estaca zero com eles, ensinando as letras e números, especialmente porque ele tinha que terminar seu trabalho normal depois de ensiná-los. Enquanto praticava palavras e cálculos, ficava de olho em uma boa oportunidade para conversar. Assim que Otto encontrou um bom lugar para apoiar sua papelada e começou a colocar a tinta, eu avancei. Senhor Otto, você se importa se eu fizer uma pergunta? Vá em frente. Como você se torna um mercador viajante? Que? Mine, você quer se tornar uma mercadora viajante? Que? Espere. Eu te inspirei por acidente? O capitão vai me matar, gritou Otto, inclinando-se sobre a mesa com os olhos arregalados. Ele ficou tão surpreso que até eu meio que entrei em pânico. Eu rapidamente acenei minhas mãos e o corrigi. Eu não, meu amigo. Ah, ufa, diga a ele que deve desistir. Eu sabia. A resposta de Otto confirmou-me que as pessoas não aprovavam o fato de alguém se tornar um mercador viajante. O que você quer dizer com você sabia? Otto estreitou os olhos. Eu respondi, pensando na melhor forma de explicar minha perspectiva. Meu amigo também é muito discreto e reservado sempre que vai falar sobre isso, então pensei que ele esperava que as pessoas o enxotassem se ele mencionasse isso. Sim, os pais dele ficariam super chateados. Além disso, os mercadores viajantes vivem na estrada, certo? Eles precisam viajar pelo mundo pensando no que comprar e vender, quando e onde. Os pais normais não podem dar a seus filhos as ferramentas e a experiência de que se precisaria para sobreviver a esse estilo de vida, sem falar que eles não têm nenhuma ligação importante com comerciantes. Portanto, uma criança comum que deseje se tornar um deles, provavelmente terá dificuldades. Eu podia entender por que filhos de plebeus presos em uma cidade se sentiam atraídos pela ideia de um estilo de vida nômade, mas o estilo de vida é tão diferente que sua própria experiência de vida não seria muito útil, o que tornaria o trabalho mais difícil do que eles imaginariam. Dia após dia, faria o que achava certo e seria punido por isso sem entender o motivo. Você pode achar que é melhor não fazer nada em determinado momento, mas pode acabar sendo punido até por não fazer nada. Não havia nenhum manual para as regras não ditas que alguém aprendia em sua vida diária. Eu sabia muito bem o quão grandes as paredes do bom senso poderiam ser graças à minha experiência de ser repentinamente transportada para outro mundo onde eu não sabia distinguir o certo do errado, mas eu não podia simplesmente me trancar dentro do meu quarto sem livros, então fui forçada a sair, onde provavelmente estava fazendo um monte de coisas realmente estranhas e visivelmente erradas. Eu sabia. Se você descobriu isso sozinha, por que não cuidou disso? Acho que ele vai ouvir você mais do que eu, já que moro na mesma cidade que ele. Além disso, ouvi isso do papai, mas você não tem conexões com a guilda dos mercadores? Tornar-se um mercador viajante pode estar fora de questão, mas talvez ele possa se tornar um aprendiz de mercador e deixar a cidade para comprar mercadorias em outro lugar. Sua família provavelmente não protestaria tanto se ele deixasse a cidade como parte de seu emprego estável, em vez de partir em uma aventura sem rumo pelo desconhecido. Entendo seu ponto, a julgar pelo seu tom. Suponho que você gosta desse garoto, Mine? Otto sorriu, se divertido com a perspectiva de ter farejado um pouco de romance, mas eu apenas dei de ombros. Não é que eu goste dele, é só que ele me ajuda muito. Nada de bom virá de deixar os favores irem se acumulando. Um menino que te ajuda muito, hein? Deve ser aquele garoto de cabelos loiros, eu acho. Papai estava pagando Lutz para acompanhar meu ritmo de caminhada e relatar a ele quando passássemos pelo portão, então Otto provavelmente já o tinha visto antes. Isso mesmo, mas você está tão ocupado treinando novos recrutas, Sr. Otto, que acho que pode estar muito ocupado. Tenho mais tempo livre nesta estação do que em qualquer outra, então, claro, sem problemas, que tal nos encontrarmos no meu próximo dia de folga? Obrigada, Sr. Otto. Mas se esta estação era menos ocupada para ele, apesar de todo o trabalho que ele tinha,
Eu só poderia imaginar o quão ocupado ele estava quando eu não o ajudava com os relatórios de orçamento e outras coisas menores. Eu realmente não queria pensar sobre isso, considerando como agora eu era sua assistente. Ah, certo. A outra coisa que eu queria perguntar: você ficaria bem em compartilhar um pouco de tinta comigo? Você quer dizer essa coisa? Otto, com as sobrancelhas franzidas, bateu no topo do frasco de tinta fechado. Eu acenei com a cabeça fortemente, vendo a tinta espalhar atrás do vidro transparente. Ao invés de giz de ardósia, você poderia me pagar com tinta a partir de agora? 3 anos trabalhando de graça, nada de receber adiantado. Sua resposta foi tão rápida que apenas pisquei surpresa, sem entender o que ele havia dito. Eu esperei brevemente ter ouvido mal, mas Otto começou a contar nos dedos com uma expressão séria nos olhos. Seu pagamento aumentará se você se tornar um aprendiz oficial, mas do jeito que você está me ajudando agora, levará cerca de 3 anos para pagar um pote de tinta, até mesmo incluindo o pagamento bônus da estação de orçamentos. 3 anos? A tinta é muito cara. Otto, vendo minha surpresa, deu um sorriso irônico. Parece que preciso começar a ensinar as palavras que usamos nos orçamentos. Pense nisso, a tinta só é usada para papelada envolvendo nobres, certo? É muito cara para as crianças brincarem. Resumindo, a tinta estava simplesmente fora do meu alcance. Ok, entendo. Embora eu finalmente tivesse terminado de fazer o mock-up, só pude chorar de desespero, pois não tinha nada para escrever nele. No instante em que resolvo meu problema com o papel, percebo que há um problema com a tinta. Que é? Naturalmente, não havia canetas esferográficas, lapiseiras ou mesmo tinta sendo vendidas por perto. Eu poderia usar uma vara pontiaguda para escrever se tivesse tinta, mas essa tinta era muito cara para eu comprar. Eu sabia aproximadamente o valor de mercado de um giz de ardósia, mas como não sabia quanto era o bônus pago na estação de orçamentos, não conseguia calcular quanto valia a tinta. Quanto dinheiro daria se eu trabalhasse por 3 anos consecutivos? Assim como comprar, encontrar, pedir, roubar e fabricar eram os métodos que eu poderia usar para conseguir tinta, eu só poderia considerar fazer algo dentro da lei. Nada de bom resultaria da minha tentativa de roubar tinta do trabalho. Parecia que eu teria que começar do zero fazendo livros e tinta, mas como você faz tinta, afinal? Eu sabia como misturar pigmentos com óleo secante, mas onde poderia encontrar pigmentos e óleo secante neste mundo? Vou ter que pegar uma lula ou um polvo. Onde fica o oceano? Soltei um grito com um mock-up pela metade na mão, fazendo Lutz tomar um susto e se virar. O que aconteceu? Lutz, do que você acha que é feita a tinta deste lugar? Como posso fazer um pouco? Naturalmente, eu sabia que não seria realista tentar capturar uma lula ou um polvo, mas eu não tinha ideia do que ao meu redor poderia ser usado para fabricar tinta. Sabe, o que é tinta mesmo? Um líquido preto que você usa para escrever letras em coisas? Era difícil explicar a tinta para alguém que não estava acostumado a vê-la. Eu apenas disse o que veio à mente, e finalmente, Lutz respondeu enquanto esfregava o queixo. Coisa preta? Se você só quer sujar essas coisas, por que não usar fuligem ou cinzas ou algo do tipo? Essa é uma ótima ideia. Vamos tentar. A lenha queimada deixaria para trás muita fuligem e cinzas, então eu poderia conseguir o que precisava em casa mesmo. Iríamos queimar lenha hoje. Não havia dúvidas de que eu poderia colocar minhas mãos nas cinzas imediatamente. Ao chegar em casa, imediatamente pedi permissão à mamãe. Mamãe, posso usar essas cinzas? Não, querida, usamos cinzas para fazer sabão, derreter neve, tingir coisas e assim por diante. Elas são muito úteis e podemos até ganhar dinheiro vendendo-as para os agricultores. Não pegue nenhuma sem permissão. Falando nisso, eu me lembrei de ter ajudado meus pais a espalhar cinzas. Eu as joguei por toda parte como uma vovozinha alimentando pássaros. Quem diria que na verdade era para ajudar a neve a derreter? Isso é novidade para mim. Nós usamos muita para fazer sabão também, então as cinzas são realmente valiosas. Parecia improvável que eu recebesse permissão para usar cinzas quando as sobras ainda poderiam ser vendidas, mas ainda havia uma opção em aberto para mim. Bem, mamãe, e a fuligem? Listei minha escolha secundária, e depois de franzir as sobrancelhas por um segundo, mamãe sorriu por algum motivo e disse tudo bem.
Não sei para que você pretende usá-la, mas pode ficar com tudo. Isso significa que você limpará o forno para mim, certo? E só estou apenas falando, mas você vai conseguir mais se limpar a chaminé também. Ok, acho que faz sentido. Pressionada pelo sorriso de minha mãe, acabei limpando o forno e a chaminé. Essa não era minha intenção, mas eu tinha que fazer o que fosse preciso. Peguei algumas ferramentas de limpeza e me preparei para limpar um pouco de fuligem, quando de repente minha mãe me parou em pânico. Espere, Mine. Você está planejando limpar com essas roupas? Eu não deveria? Minhas roupas já estavam sujas e em farrapos, então não vi problema em limpar com elas. Mamãe agarrou sua caixa de costura e uma cesta de trapos enquanto eu observava confusa. Espere um momento, eu acabarei em um instante. Mamãe costurou alguns trapos e me fez uma roupa nova. Parecendo satisfeita quando ela terminou, eu a vesti, prendendo meu cabelo de maneira adulta para minimizar o contato entre ele e os trapos sujos. Embora usasse outro trapo na cabeça como bandana, uau! Isso seria péssimo se eu não estivesse enganando a mim mesma pensando que estou fazendo cosplay de Cinderela. Primeiro, limpei a fuligem do forno, enfiei a cabeça dentro dele e raspei a fuligem presa nas laterais. Foi talvez a primeira vez que o tamanho do meu corpo foi útil. Incapaz de resistir ao sorriso da minha mãe, limpei a chaminé e também tirei fuligem. Coisas pretas caíam aos montes enquanto eu limpava, dando-me cada vez mais da fuligem que eu queria. Sinceramente, ficou divertido assim que comecei, mas isso me deixou muito animada, tive febre e desmaiei. Eu havia trabalhado tanto que acabei suja e inconsciente, mas de alguma forma consegui a fuligem de que precisava, e agora eu estava saudável novamente. Eu só tinha que transformar a fuligem em algo com que eu pudesse escrever. Mine, o que você vai fazer com essas coisas? Misturar com água, eu acho? O primeiro pensamento que me veio à mente foi dissolver a fuligem na água. Tive a sensação de que faria algo como tinta. De alguma forma, coloquei um pouco de água do rio em uma tigela de madeira e usei um pedaço de pau para misturar com a fuligem. A fuligem simplesmente ficou flutuando na água sem se dissolver. Talvez isso seja o suficiente? Experimente escrever algo com isso. Peguei um graveto com a ponta raspada e enfiei na água. Depois tentei escrever o número 1 no Mocha, mas a maior parte da fuligem grudou no graveto em vez do Mocha, e o que eu escrevi estava borrado demais para ser lido. Não, este é um fracasso. O que você vai tentar agora? A fabricação de tinta gira em torno da ideia de misturar coisas com óleo, mas eu não poderia pedir óleo à mamãe naquele momento. O motivo era que sempre faltou óleo em nossa casa, já que usávamos ele para comer e para fazer meu shampoo simples 3 em 1. Além disso, usamos óleo animal para fazer velas e sabão, então seria uma batalha difícil de vencer. Eles provavelmente rejeitariam tão rapidamente quanto mamãe rejeitou as cinzas. Precisando de óleo é bruto, eu estou supondo que eles não te dão nenhum. Não, nada, eu gostaria que houvesse algo. Procurei em minhas memórias por uma dica e muitos utensílios de escrita usados no Japão me vieram à mente. Acho que a tinta, na arte japonesa, usava cola, mas isso está fora de questão para mim, já que o fogo é muito perigoso. É realmente uma pena ser tão pequena e fraca. Conseguir cola poderia ser mais viável no futuro, mas não ainda. Isso era lamentável, porque eu seria capaz de fazer algo como tinta com materiais naturais. Não tive escolha a não ser esperar que eu crescesse. Alô, Mine, tem alguém aí? Volte para mim. Eu podia ver Lutz acenando com as mãos na frente dos meus olhos, mas estava muito ocupada pensando para me concentrar nele. Acho que não precisa ser líquido, giz de cera, giz, lápis, é isso. Argila. Vou misturar com argila. Que? Eu acho que o lápis de grafite era feito a partir da mistura de grafite com argila, espera, ou talvez fosse lápis com té. Sim, mas você também pode usar as sobras daquela vez, elas deveriam estar perto daquela rocha ali. Lutz estava certo, havia uma pequena montanha de argila ali. Peguei um pouco e misturei com a fuligem. Eu estava imaginando que ficaria igual a um lápis de cor todo preto, ou como se fosse um lápis feito todo de chumbo. Não seria funcional se eu não amassasse bem. Então tanto a pedra que eu estava usando como base quanto minhas duas mãos ficaram pretas como breu enquanto eu moldava o material no formato de um lápis. Em seguida,
dividi em pedaços do tamanho de um lápis cada, se eles secarem e endurecerem, será minha vitória. Lavei minhas mãos e pés no rio, mas eles não ficaram muito limpos, mas uma sujeira tão persistente com certeza seria boa para escrever, com certeza. Por quanto tempo você acha que eu deveria deixá-los secando? Talvez eu devesse tentar cozinhá-los. Nem se incomode, eles vão explodir de novo. Segui o conselho de Lutz e silenciosamente deixei os lápis de fuligem secarem por conta própria.